Quando acordarmos vamos subir o Rincón de la Vieja, que é talvez um dos vulcões mais ativos. Andamos nem 10 metros, já me começa a doer as pernas. 4 a 5 horas e vai ser toda feita de madrugada. Mudou o cenário, nós estávamos na selva, mesmo bosque cerrado, pegada de um puma. Estes sapatos estão aqui há 20 anos. Portanto, o vulcão entrou em erupção. Eu nunca estive tão perto de dizer e já não conseguia mais. Estamos à procura de uma pedra. Está muito frio. Estamos a 3.000 metros de altura, até na Costa Rica a 3.000 metros de altura faz muito frio. Não sinto os dedos, estou a morrer de sono, de frio, de fome, mas vamos ver a cratera do vulcão a amanhecer. Pode ser que esteja um bocadinho mais quentinho. Se esta nuvem chegar, acaba-se a brincadeira toda. É a superstição aqui de quem visita os vulcões, que se superares as nuvens podem passar. Meteu-se mesmo agora esta. Nós já estamos na cratera, isto é a cratera. Sente-se um cheiro a enxofre. Um cheiro a enxofre gigante. Diria que se caíres nunca mais voltas. Isto escorrega, é tudo tipo areia vulcânica e nem quero nem brincar. Depois de tudo aquilo, só faltava estar nublado. E teve. E quase que perdemos a esperança de ver isto como deve ser. Mas é engraçado esta história da esperança, não é? Porque é o que nos move a acordar à meia-noite, dizer vamos subir uma coisa que vai demorar 4 horas, afinal demorar 5, quase 2 quilómetros, a subir pela floresta em que vimos pegadas de pumas, em que vimos aranhas em todo o lado, cobras, muito cuidado a passar as raízes e tudo mais, e de repente estamos tontos a arfar, e eu tive quase para dizer já chega que não aguento mais várias vezes. Eu não sou nada de dizer isso, mas aconteceu várias vezes. De repente chegamos a esta parte de cima e está
tudo nublado. As fumarolas que estão ali a mandar fumo constantemente e a própria lagoa que borbulha, daqui que as erupções acontecem de vez em quando. Aliás, nós estamos perigosamente perto, mas quando chegámos cá acima não conseguíamos ver isso. E não é que o sol saiu. E neste momento em que o sol sai, eu lembro-me da história, porquê? Deste vulcão se chamar Rincón de la Vieja, e é uma lenda muito bonita. Quer dizer, é macabra, mas bonita. Um rapaz e uma rapariga de duas tribos rivais que habitavam aqui perto apaixonaram-se e o fruto desse amor foi um filho. Só que quando a tribo da rapariga descobriu isto, mandou matar o rapaz e ela ficou sozinha com o filho. Então ela subiu o vulcão todo, fez o mesmo caminho que nós fizemos, provavelmente passando pelas mesmas peripécias que nós, e chegou cá acima e atirou o filho à cratera do vulcão para que ele fosse se reencontrar com o pai. E, portanto, cá ficou ela, sem filho, e passou a viver aqui. E ela começou a utilizar os produtos da floresta, as flores, as plantas, os frutos, para curar pessoas. E à medida que ela foi envelhecendo e sendo vista como uma curandeira, as pessoas subiam toda a montanha para virem ter com ela e serem curadas dos seus problemas, das suas maleitas, das suas doenças. E portanto isto passou a ser o rincón, que é tipo o canto da velha, Rincón de la Vieja. E acho que o Rincón de la Vieja nos maravilhou com o que significa a glória do porquê de nós fazermos isto, de estarmos na natureza todos os dias, porque a natureza tem esta questão de imprevisibilidade, de nós nunca sabermos para onde é que vamos, e nós que gostamos disto temos muita esperança. Acho que somos pessoas que transbordam isso. Senão não estávamos aqui, porque a probabilidade disto correr mal era enorme. As previsões de tempo diziam que isto ia estar mal. E realmente esteve, mas parece que alguém decidiu abrir-nos um bocadinho as nuvens para que passasse este sol e nós pudéssemos ver esta brutalidade. Isto é a glória, isto é a glória no fim da missão. E que missão foi, hein? Estou um bocado farto destas erupções assim micro. Quero uma erupção a sério, vou provocá-la. Vulcões, não é? É interessante vivê-los como uma aventura, mas terá que existir algo mais de positivo que atrai as pessoas a fixarem-se aqui? As pessoas fixaram-se aqui à volta de vulcões desde sempre na América Latina. Nós temos vestígios de populações anteriores à chegada dos espanhóis que já utilizavam o redor dos vulcões como casa. Mas viver à volta do vulcão é arriscado. A atividade do vulcão pode literalmente matar uma pessoa. O que é que será que escondem estas terras vulcânicas que faz com que as pessoas queiram vir para aqui? ¿Ya trabajas aquí hace mucho? Sí, ¿En el cultivo? toda la vida. Toda la vida. ¿De acá eres?
de aquí mismo. ¿Por qué crees que es tan bueno hacer agricultura aquí al lado del volcán? Porque el volcán hizo erupción y tiró ceniza, entonces los cercos están muy fértiles. Sí, la ceniza lo hace. Ujú. ¿Tú ya has hecho cultivo en un sitio donde no sea volcánico? Sí, ¿Y es tan bueno como es menos? ahí también, pero hay que saber trabajar, saber las clases de semilla, saber en qué zona se puede sembrar. Vamos, cuando reventó este volcán, véalo allá arriba, ese es el volcán Irazú, cuando reventó este volcán, todo lo aterró, por 2 años murió todo, todo y vacas tuvieron que llevarse todo. Más ese hueco ahí, ese río que ahí, hizo una erupción y bajó una avalancha. Dicen que eso cruzaba uno al lado allá, y nada más había que pasar un río y vea cómo dejó ese huecarón ahí para abajo. ¿Tú crees que es más duro trabajar aquí en altitud y con el frío y no sé qué? A veces son difíciles los días. Es difícil, pero es mejor. ¿Usted sabe lo que es trabajar uno en Guanacaste? No. Se quema uno. Ahí trabaja uno de las 5 de la mañana a las 10 de la mañana nada más. En cambio aquí trabaja uno todo el día. Esta sabedoria popular foi interessante para perceber porque é que as pessoas estão aqui. Mas depois de tanto fogo, está na altura de darmos um mergulho, não é? Bem, agora já tomei banho, já estou limpinho, já estou cheiroso e já estou descansado, porque a verdade é que hoje vivemos uma aventura bastante intensa aqui nas montanhas de Guapiles com um senhor que se chama Don Hugo. Ele não se chama Don, mas as pessoas chamam-no Don Hugo, e que é basicamente o rei da montanha. Porquê que ele é o rei da montanha? Porque ele tem 72 anos e porque ele na montanha... Bem, na verdade, eu já vos mostro o que é que ele faz na montanha. Na verdade, eu já vos mostro o que é que aconteceu hoje. Acho que vocês vão gostar. La caminata a la catarata Chindama es un recorrido aproximadamente de 14 kilómetros ida y vuelta. Hay que pasar 5 veces el río, hay que mojarse, hay barro, hay piedras, todo tipo de animales. Pueden cruzar una serpiente, cualquier animal de la selva. Vamos a tener mucho cuidado donde ponemos los pies, las manos, especialmente las serpientes, ¿verdad? Que es lo más que hay que cuidarse, porque tenemos muchos tipos de serpientes y unas muy venenosas. Entonces nos vamos a ayudar unos a otros en lo que podamos, vamos a protegernos, atentos a lo que pase. Passar o nosso primeiro rio vulcânico. Tem esta cor porque ele desce desde o vulcão de Turrialba e que começa a aventura. Y así cruzamos el río. Míreme esto allá. El otro lado duro, a ver si llega. Eso, la espalda leer, el agua leer la espalda. Isto chama-se Encosta da Cabra.
Deve ser porque parecemos cabras montesas a subir isto. Não estou a brincar. Tem a ver com cabras montesas, mas é porque estes caminhos não eram utilizados por turistas, eram utilizados por caçadores. E eles esperavam aqui as cabras montesas que vinham em bandada a descer porque alguém estava lá em cima e lá em baixo, pronto. Agora a caça é ilegal na Costa Rica e, portanto, os caminhos são utilizados por razões bem mais amistosas, que são... a formiga no pé. Formiga no pé do João, veio o movimento de câmera. Vamos continuar. Portugueses aventureiros. Gosto. Ahí viene, ahora ya. O Kuzuko tem uma app que faz os barulhos dos pássaros. E ele estava mesmo ali e responde. Vamos a metade do caminho. São 7 km nisto. Vamos a 3, mais ou menos. Portanto, nem metade. Tá a falar sério? São as patas de um felino. Se tivesse unhas, provavelmente podia ser tipo um coiote ou um cão até. Mas como não tem unhas, se calhar é de um ocelotezinho. Estas marcas são as marcas utilizadas pelas pessoas que vêm aqui, às vezes caçadores, infelizmente, porque são ilegais, mas muitas vezes só pessoas que vêm a caminhar em direção aos rios e às cascatas, e elas marcam a parte das árvores, não só para elas saberem como voltar, mas também para se alguém quiser saber onde é que eles estão, porque são pessoas que estão perdidas há muito tempo, ter uma marca para as encontrar e saber mais ou menos para onde é que elas foram. Isto já são marcas velhas, não são marcas recentes, mas é engraçado como quem conhece a floresta vai-lhe dando novos significados e tendo outras técnicas que se calhar nós surfistas utilizamos no mar e que as pessoas normais não veem. Pessoas normais, pessoas não surfistas. Eu aqui sou um leigo completamente. Aquela pessoa que surfa com o fato virado ao contrário, com as quilhas viradas para a frente, na floresta, esse sou eu. Mas há pessoas que vivem aqui como eu, que sou experiente no mar, consigo observar esses sinais no mar, estas pessoas conseguem observar estes sinais na montanha. Eu nunca teria reparado nisto, mas é por isso que serve. Isto era como os índios na antiga... Estou a brincar, não era nada, isso é só estúpido. Mas eu quis fazer. Caminhámos umas 2 horas, falta 1h30 para voltar. Mas espero que valha a pena. Então isto é um refúgio que eles construíram aqui, principalmente para quando o rio está muito cheio por causa das chuvas e não se pode passar. Bem, podes ficar aqui uns dias à espera que o caudal baixe um bocadinho. Confesso que, bem, já fiz umas destas na Amazónia, mas medo, ou não, sozinho aqui porque o rio não baixou. Acho que ela está mesmo ali e o que eu vou fazer é, vou olhar para o chão, porque eu só quero olhar para ela quando ela já estiver mesmo imponente. Não vou ver, não vou literalmente ver, portanto não vejo que passo perigo. Tu já viste? Já. É fixe? É de graças. Ela está mesmo aqui, mas eu não vou ver.
Então, chegou o momento da verdade. Toda a gente já viu, menos eu. E agora vou ver. Posso, João? Pode sim, senhor. Uou. É gigante! Nunca tinha visto nada assim. Nunca tinha visto nada deste tamanho. A água da cascata está toda no ar a inundar este vale todo, tipo, parece que está a chover. Vale a pena todas as 13 e 10 horas que estamos aqui a andar. Isto é o chamado restaurante com a melhor vista do mundo. Isto é a receita João Kopke. ¿Cuántos años se tiene usted por beber el agua de esta fuente? 72. 72 tienes. Sí. ¿Y esa fuente qué te hace entonces? Porque Esa es la que me mantiene a mí joven. Es agua de la fuente de la eterna juventud. Aunque el cuerpo no está joven, pero el espíritu sí está joven. La leyenda de la Llorona, aparentemente una muchacha se escapaba con un novio. Entonces, de la relación que tuvieron, la muchacha quedó embarazada. Entonces en la casa no permitían eso, tenían que ir a casarse y todo, como mandaba la Santa Iglesia Católica. La expulsaron de la casa donde ella vivía, el papá y la mamá, todo el mundo no la quería. Entonces ella se fue a la orilla del río y ahí tuvo el parto. Pero ella, en lugar de conservar el niño, lo tiró al río, porque ella no quería el niño tampoco en ese momento. Pero después se arrepintió tanto, le dolió tanto, que se fue a coger otra vez el bebé y se le fue. Y nunca más apareció. Entonces ella, dice la leyenda, que anda por todos los ríos de Costa Rica. Entonces, como no la encuentra, llora y llora y llora a las orillas de los ríos. Entonces la gente va por el río y cuando escucha llorando, la Llorona sale en carrera porque le da mucho miedo. me está dando miedo pasar en el río entonces, pero vamos a pasar de otra forma, ¿no? No, sí, podemos pasar, para no arriesgar, podemos pasar por un andarivel. ¿Qué es un andarivel? Un andarivel es un cable que cruza de lado a lado del río y tiene una especie de canasta o de plataforma donde uno va pasando y se va jalando com um mecante. Então vocês já vão ver o que é um andarivel. E antes que digam, isto é uma coisa turística, não é. Não é uma coisa turística, é uma coisa que já cá estava bem antes do turismo aparecer. Bora andar de andarivel? Vamos? Hã?
mecate, espérese, suave, suave. No, se vete el mecate. Pronto, então este mecanismo funciona da seguinte forma: há aqui uma presilha, há aqui um cabo, quando eu soltar a presilha isto vai arrancar, tipo rapel, e basicamente desde que a pessoa tenha a vacina do tétano está tudo mais ou menos bem. Isso e não se partir nada do mecanismo todo que sustenta isto, que diria que a probabilidade é para aí de 50%. Mas é giro. Já fiz tipo 10 voltinhas, porque vim buscar toda a gente e faz plano e volta e vai buscar o Kuzuki, e vai buscar o Hugo e vai buscar o João, portanto eu vim buscar toda a gente. Se a vida de surfista me correr mal, esta coisa dos documentários e não sei o quê, já sei porque posso vir trabalhar aqui para o elevador da selva. Estás pronto? Estou. 3, 2, 1. Estou a brincar, é giro. Só que como tu estás agarrado à câmara e não fazes nada, tenho que puxar nos seus tões eu. Yo decía que se viniera Iván para que vuelva Iván allá, estoy muy cansado de eso. Então, o que é que acharam da aventura? Eu gostei. No próximo episódio de Pura Vida, vamos mostrar os bichinhos que rastejam e saltitam pelo chão, sempre com medo, mas com vontade de encontrar uma das cobras mais perigosas das Américas e do mundo. No próximo episódio de Pura Vida.